Carta do apóstolo João. Nós vamos ler o capítulo 1, um pedaço dessa carta. E o desafio da comunhão que João estabelece aqui é o desafio de andar na luz. A comunhão para João e a comunhão nesse texto tem a ver com necessariamente andar na luz. E é sobre isso que a gente vai falar. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Escritura, no capítulo 1 e versículo 5. Diz assim o texto bíblico: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Curva a sua cabeça. Deus, que o teu Espírito Santo, que já tem nos dirigido, fale conosco, transforme o nosso coração por meio da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu, orando, pensando, lendo, estudando, me deparei com esse texto e eu falei, Deus, é isso mesmo? Porque é um texto muito desafiador. É um texto, como diria alguns, que corta na carne. Porque o que João está escrevendo, e ele inclusive diz que escreve para a nossa alegria, para que a sua alegria seja completa, no versículo 4, anterior ao que nós lemos. Ele diz que a mensagem que dele ouvimos e que transmitimos a vocês, ou seja, João, é um dos apóstolos que caminhou com Jesus, né? A Escritura mostra e fala de João como o discípulo amado, ou o discípulo do amor mais tarde, porque ele vai falar muito de amor também nas suas cartas. E aqui João está dizendo, olha, a mensagem que dele ouvimos, dele quem? De Jesus. João havia caminhado com Jesus, havia ficado no ministério, todo o ministério terreno com Jesus, os seus 3 anos pelo menos de ministério público. Então ele diz, a mensagem que dele ouvimos e que transmitimos a vocês é que Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas se a gente afirma que tem comunhão com ele, mas a gente anda nas trevas, ora, nós mentimos. Agora, se andarmos na luz, nós vamos ter comunhão com ele, vamos ter comunhão um com o outro. Mas é engraçado isso, porque percebe que há um paradoxo no discurso de João. Porque o João diz assim, Deus é luz. Com Deus não tem treva. Inclusive, se você anda na treva, significa que você não anda com Deus. Mas mais na frente, ele vai dizer o seguinte, mas também se a gente afirma que não estamos em pecado, e nesse caso a treva é o pecado, João vai dizer mais na frente no 8, mas se a gente afirma que está sem pecado, a gente nos engana, enganamos-nos a nós mesmos, porque a verdade de Deus não está em nós. Que coisa maluca que João está dizendo, parece que o João está meio esquizofrênico. Porque primeiro ele fala que quem anda com Deus não tem pecado, ou anda na luz. Deus é luz, Deus é sem pecado, Deus é santo. E ele diz, quem está na treva, quem está no pecado, não está com Deus. Tá bom, beleza, clareou. Deus e pecado, as coisas não se misturam.
Mas aí ele diz o seguinte, que nós temos que andar na luz, nós temos que andar fora do pecado. Essa é a condição para andar com Deus. Mas aí no versículo 9 ele diz, no 8 ele diz, mas porém, se algum de nós afirmar que não tem pecado, a gente está mentindo. Ou seja, está pecando porque diz que não peca. Olha que coisa maluca. E na verdade, a gente vive essa esquizofrenia. E a gente vai ter que lidar com ela até o resto da vida. Essa é a triste notícia. Porque no momento, Paulo disse assim, o bem que eu não quero fazer, eu faço. E o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar dessa condição pecaminosa? Ou seja, o pecado de Adão, que entrou no mundo, ele detonou com todos nós. E a gente vai viver uma esquizofrenia por quê? Porque nós não nascemos por pecado, nós não fomos criados por pecado. Aliás, nós somos criados para a glória de Deus. A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que a gente chama da teologia da Imago Dei. A Imago Dei está em nós somos feitos dela. Mas acontece que o pecado entrou. E aí quando nós nos reencontramos com o Cristo, agora ressurreto, e João vai dizer que o sangue dele é que nos purifica de todo pecado, nós recebemos o perdão, nós recebemos a purificação do pecado, ou seja, há uma tentativa de Deus, e a tentativa de Deus e a busca de Deus é a redenção nossa, a condição original, a condição de comunhão plena, a condição de sem pecado, a condição de imagem e semelhança dele, mas tem um problema, o pecado continua habitando em nós. E o que o João está falando é dessa tensão entre a relação com Deus e com a santidade de Deus, e a tensão da nossa própria carnalidade, da nossa própria condição de pecado, da própria treva que habita em nós. E o detalhe, a gente não vai resolver isso aqui. A gente vai lutar com isso, e essa luta não vai parar até a gente morrer. Porque o apóstolo Paulo diz que a obra completa só vai ser quando o nosso corpo for transformado. Só vai ser quando o nosso corpo voltar ao estado original. Quando a gente voltar a ser aquilo que deveríamos ser. Mas isso vai ser na redenção da história. Isso vai ser na volta do Cristo. Isso vai ser no final de todas as coisas. Até lá, a gente vai viver nessa tensão. E pensando nessa tensão e nessa condição minha e sua, eu penso na sombra. Porque nós somos um misto de nós mesmos, enquanto pessoas que nos vemos no espelho, mas a nossa sombra caminha conosco. A nossa sombra vai por onde quer que a gente vá. Eu estou aqui, tem um foco de luz ali, a minha sombra está projetada aqui. Não tem jeito. Essa sombra, essa treva, essa escuridão, ela está comigo onde eu estou. Ela caminha com você aonde você está. E é engraçado porque quanto mais luz, mais sombra. Quando o sol está muito forte, a sombra fica mais clara. Aqui não está tão claro, a sombra está mais ou menos. Mas qual é o perigo? O perigo não é a gente ter sombra. Porque, segundo João, a gente precisa até reconhecer que a gente tem a sombra. Se a gente disser que a gente não tem a sombra, a gente está enganando a nós mesmos. Porque a nossa sombra caminha conosco, por onde quer que a gente vá. O que João alerta, e nesse sentido o texto de João não é esquizofrênico, é a nossa condição que é, porque o que João alerta é o seguinte, é que nós não devemos viver pautados pela sombra. Nós devemos viver pautados por aquilo que Deus quer que a gente seja, por aquilo que Deus quer que a gente viva, que é em amor, que é em santidade, que é na luz. E a gente vai viver essa tensão. E você sabe quem não tem sombra? Quem não tem sombra é quem está em completa escuridão. Porque na completa escuridão, no breu, não há sombra. Não há sombra da pessoa, porque na verdade a sombra está tomando conta do lugar. Num quarto escuro não há sombra,
Porque há só escuridão. Então não dá para ver a sombra. Dá para ver só o escuro. Só tem a treva. E a gente só percebe a nossa sombra e a nossa treva diante da luz, percebe? É por isso que a condição para chegar à salvação é justamente o arrependimento. Por quê? Porque a salvação é chegar diante da luz. João vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Chegar diante da luz, e quando a gente chega diante da luz, a gente olha e fala: ixi, a minha treva está aqui comigo. A minha treva está aqui me seguindo. É a minha sombra. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso dizer isso para Jesus. A mensagem de Jesus ali aliás, é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Na linguagem que eu estou usando, e na figura que eu estou usando, reconheça a sua sombra e creia no Evangelho. Reconheça que você tem uma treva que te segue, que caminha com você, mas creia no Evangelho. Não fique no quarto escuro, onde as trevas dominam. Venha para a luz. Reconheça a treva que você traz com você, mas a entregue. A coloque no altar. A coloque diante da cruz. Coloque diante do Senhor. Essa é a condição. E qual é o risco nosso? O risco do mundo é não reconhecer a treva. O risco do mundo é o sujeito caminhar na escuridão, no lamaçal do pecado, só fazendo bobagem e achando que está tudo certo. Ele acha que ele está bem. Ele acha que está bacana. Tem gente que está no 8º casamento, mas está tudo certo. Cada casamento é uma festa. O cara tem trocentos casos extraconjugais, mas está tudo certo, maravilha. A vida é assim, carnaval, né? Samba, futebol, ou para os mais jovens, sexo, drogas, rock and roll, tá tudo certo. Esse é o perigo do mundo. Ele está em tanta treva, que ele nem sabe que ele está na treva. Ele está no breu. E aí não tem nem sombra, porque é tudo escuro mesmo. Agora, o risco de nós cristãos é outro. O risco de nós cristãos é chegarmos diante da luz e acessarmos a essa luz e sermos impactados por ela num primeiro momento, do primeiro amor, da conversão, da transformação. Mas depois, a gente achar que dá para trabalhar essa coisa da treva, dá para esconder essa sombra facilmente de Deus. Dá para guardar essa sombra num quartinho que só você acessa e mais ninguém. Dá para deixar lá num canto. E o que o João está dizendo assim, não dá. João está dizendo, não dá. Deus é santo. Deus é luz. Não dá para carregar ou para viver nessa condição de treva. É inviável, é inconciliável. Paulo vai dizer que comunhão tem as trevas com a luz. Que comunhão tem Cristo com Belial. Nenhuma. Nenhuma. Não dá para viver. Não dá para viver. E o que a gente faz com a treva? Para ela deixar de ser treva? A gente acende a luz. O que a gente faz no quarto escuro da criança com medo? Que acha que tem um bicho no quarto. A gente acende, põe a mão no interruptor. Acende a luz e fala, filhinho, não tem nada, tá vendo? Tá tudo bem, pode ficar em paz. A gente acende a luz e a treva dissipa. Agora, qual é o problema? O problema é que há coisas na nossa vida, na nossa história, das quais a gente não quer acender a luz sobre elas. Há coisas na nossa vida, na nossa história, na sua vida e na sua história, que você não quer acender a luz sobre ela. E aí, você carrega uma treva pesada sobre você. Porque você não quer tratar isso. Você não quer acender a luz sobre isso. E eu lembro de sendo instruído por um diretor espiritual, por um pastor mais experiente. A gente fez um momento de oração em 3 pessoas. Um amigo muito próximo, um pastor jovem também,
e esse pastor mais velho. E ele falou assim, a gente vai fazer um momento de confissão, então a gente vai orar, a gente vai fazer um tempo de silêncio, vocês vão ouvir uma leitura bíblica, e vocês vão escrever a sua oração, mas vai ser uma oração de confissão. Tudo bem? Tudo bem. A gente escreveu. E eu coloquei lá, Deus, né, perdão pelos meus pecados, tal, aquela coisa que a gente sempre diz, quase que de praxe, inclusive. Aí ele falou assim, vocês se sentem à vontade em ler as orações de confissão? Aí a gente falou, tudo bem. Aí nós lemos as orações, cada um leu a sua. Aí ele falou assim para mim, Reinaldo, você falou para Deus te perdoar dos seus pecados, né? Falei, é. Ele falou assim, então vamos fazer mais uma vez esse exercício? Falei, por quê? Ele falou, comece a nomear os pecados. Porque em confissão a gente nomeia. Você tem que dizer o que é que está acontecendo. Você tem que escrever isso. Então agora, você vai voltar ao seu texto, e aonde você colocou pecado genericamente, você vai dizer o que é o seu pecado. Onde você colocou transgressão genericamente, você vai dizer o que é a sua transgressão. Porque se você tem uma transgressão e um pecado, significa que isso é treva. E a treva só sai com a luz. Então você vai ter que expor isso à luz. Você vai ter que trazer isso à tona. Você vai ter que confessar isso. Você vai ter que acender a luz sobre isso. E aí eu escrevi o que era. E aí nós partilhamos de novo. E o efeito foi outro, porque de escrever eu comecei a chorar. Porque você diz pecado, e você fala, afinal de contas todo mundo peca, eu peco, você peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Está tudo certo. Você põe a coisa no atacado e vai. Agora quando você diz assim, Deus, eu sou avarento, eu não sei lidar com dinheiro, eu sou mau. Ou quando você diz, Deus, eu sou mentiroso, eu menti tal dia, eu menti para tal pessoa. É diferente. É confissão de verdade. É trazer a treva para a luz. É dizer, Deus, eu não presto mesmo, porque eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. É verdade que eu estou querendo puxar o tapete do meu amigo. O Senhor me perdoa por isso. Porque tal dia eu fiz tal coisa. E aquilo não se faz. Porque tal dia eu disse tal coisa para minha esposa e isso não se diz. E isso revela o quanto meu coração é mau. Eu preciso pedir perdão aqui para o Senhor. Eu preciso colocar luz nessas trevas. E às vezes essa condição pode ser sozinho, se ela dizer respeito a você e Deus. Agora, se ela disser respeito a outros, a Bíblia diz que nós devemos confessar aos outros. Que nós devemos reconhecer com os outros. Então, se eu peco contra a minha esposa, é com ela que eu tenho que consertar e é diante dela que eu tenho que trazer a luz. Que eu tenho que dizer, olha, eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Eu não posso caminhar com essa quantidade de treva na minha vida e na minha agenda. Eu preciso colocar luz sobre esse negócio. Eu preciso trazer à tona essa história. Eu preciso consertar esse equívoco. Eu preciso. E esse é o único jeito, irmãos. Não tem outro jeito. E a gente é o povo do jeitinho brasileiro. E a gente acha que há caminhos alternativos para qualquer coisa que a gente faça. E eu vou dizer, a nossa criatividade brasileira é muito boa, mas não funciona para tudo. Não funciona para tudo. E nesse caso, o que o João está dizendo é, só há um jeito, você tem que confessar. Só há um jeito, você tem que pegar essa treva que te acompanha, que você acha que ninguém está vendo, e talvez não estejam mesmo, e você tem que trazer a luz. Você tem que dar nome aos bois. Você tem que arrumar um jeito de trazer diante de Deus aquilo que vai te dar comunhão plena
e verdadeira. É o único jeito. E nós temos criado aqui mecanismos como igreja, ministeriais, pequenos grupos, que é justamente para você criar um ambiente, para você ter essa oportunidade. Talvez há confissões que acontecem no ambiente do pequeno grupo. E há confissões que nem acontecem no ambiente do pequeno grupo, que dentro do pequeno grupo você vai achar uma pessoa. E é essa pessoa que vai te ajudar. Num outro encontro, numa outra conversa, num outro pastoreio. Porque eu entendo também que há coisas profundamente delicadas. E quando a gente está falando de cortar na carne, quando a gente está falando de pecado, quando a gente está falando de confissão séria, de verdade, não é chegar aqui e dizer, irmãos, eu sou pecador. Vocês já sabem disso, eu também já sei que vocês são. Estou falando de coisa séria, de coisa profunda, de coisa da alma. Não é em qualquer hora, não é em qualquer lugar que a gente conta. Precisa ter a pessoa, precisa ter o ambiente, precisa confiar, precisa ter uma relação. Precisa. Mas o que eu quero dizer para você é que tomando esses cuidados, você tem que fazê-lo. Você tem que fazê-lo. Você tem que fazê-lo. Não tem jeito. Você tem que ter esse espaço, essa possibilidade. E a outra coisa é, não se escandalize com a confissão de ninguém. Porque essa coisa de se escandalizar com o pecado, de querer ser muito bacana, um moralista, porque, nossa, você falou mal de alguém, nossa, você mentiu, mas crente não mente. Isso não resolve nada. Porque João está dizendo que se você se assustar com o pecado do outro, eu estou traduzindo isso, na verdade, na minha opinião, do que o João está dizendo, se dizemos que não temos pecado, você está querendo insinuar que você não tem pecado? Você está querendo insinuar que o outro é tão pior que você? Você quer insinuar que você é mais santo do que qualquer outra pessoa? Sinto lhe dizer, você não é. Eu não sou. É por isso que quando alguém vem me dizer assim, pastor, eu preciso confessar uma coisa para o senhor, eu fiz uma coisa muito grave. Eu falo, eu já fiz tantas, que eu não vou confessar a minha para você, tá muito. Então faz lá só você. Mas eu tenho um monte. A gente tem um monte. Porque essa treva caminha conosco. Essa treva entrou em nós desde que a serpente enganou o Adão e a Eva. E a nossa luta vai ser o de ter a menor treva possível. A nossa luta vai ser a de nos expor a esse sol da justiça que é Jesus Cristo, e ele é declarado assim no Apocalipse, o máximo possível. Para que a nossa vida tenha a menor sombra possível e a menor treva possível. E com isso a gente não se assusta com quem tem. Porque quando vem alguém dizer assim, pastor, eu pequei, eu digo, eu também. Não, mas eu fiz isso, eu falei, eu já fiz pior, mas vamos tratar do seu agora. Do seu, vamos tratar do seu. Porque do meu eu trato lá com o outro. Eu trato lá com o meu mentor, eu trato lá. Mas eu trato. Mas você também precisa tratar. Você não pode. Sabe por quê? Porque essa treva também te aprisiona. Essa treva te traz culpa. Te traz medo. Tem gente que acha que vai perder a salvação. Tem gente que acha que acontece, tropeça na rua, aí lembra do pecado que fez, aí acha que é por conta do pecado. Né? Eu não sei se é, se não é. Mas fato é, você tem que se livrar disso. Você tem que se livrar desse jugo. Jesus disse, olha, vocês que estão cansados e oprimidos, vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas ir a Jesus é ir à luz. E jogar o jugo diante de Jesus é dizer, Jesus, é isso aqui, ó. É isso aqui que eu tenho. É a história do Nicodemos. Jesus chega diante do Nicodemos, vai lá jantar com... Aliás, não é do Nicodemos. Nicodemos é o novo nascimento. Jesus vai lá jantar com o Zaqueu. E o Zaqueu fala, é o seguinte, Jesus, eu roubei muita gente. Eu fiz muito esquema de imposto aí com muita gente.
Só que é o seguinte, eu vou devolver quadruplicadamente. Eu vou devolver 4 vezes mais. Eu estou reconhecendo, ele estava à mesa com a maior luz que ele podia ter. A única coisa que ele tinha a fazer diante da luz é reconhecer a sua treva. A dizer, o Senhor é luz, está aqui na mesa comigo, mas eu tenho uma história de treva que não é brincadeira. Jesus disse, meu filho, vamos consertar. Vamos trazer esse negócio para a luz. Vamos expor essa história. O que que é? Você roubou quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100? Não tem problema, vai lá consertar com todo mundo, vai lá devolver para todo mundo. Vai lá. Vai consertar. Vai refazer. Vai colocar essa treva na luz. Vai colocar diante de Deus isso que você está fazendo. E é incrível como os fardos, eles são jogados diante disso. As pessoas saem leves, porque elas conseguiram falar. Porque quando a coisa é séria, a gente não consegue nem falar, né? É difícil falar. Eu acho que nesse dia eu escrevi porque eu não conseguia falar. E aí eu escrevi e depois li, para conseguir falar, para conseguir verbalizar. Tamanha era a minha vergonha, tamanho era o meu constrangimento, porque era algo que estava escondido dentro de mim. Mas que ali eu entendi que foi o momento de colocar para fora. Um grupo de gente madura, na verdade um grupo não, tinha duas pessoas que eu confio, 2 pessoas maduras, 2 pessoas que conhecem um pouco da minha história, que não iam me julgar, mas foi a oportunidade para eu abrir, para eu escrever, para eu ler, para eu confessar e dizer, Jesus, vem aqui com a tua luz. Porque se você disser que não tem pecado e que não tem treva, e João disse que você é mentiroso, e que a palavra de Deus não está em você. Mas ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E aliás, ele diz, meus filhinhos, terminando, escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, pelos de todo mundo. Quiçá que o mundo reconheça e que o mundo confessasse o seu pecado. Quem dera que todas as pessoas percebessem esse sol da justiça e trouxessem à luz os seus pecados. E elas não imaginam quão bem isso faria para elas. O quão de peso elas deixariam fora delas, entregues a Jesus. Entregues à luz de nosso Senhor e Salvador. E a propiciação dele não é só pelos nossos pecados. A propiciação dele garante, inclusive, os pecados de todo mundo. E esse é o grande lance da nossa fé. Essa é a grande lição da nossa fé. É que nós continuamos na condição de seres pecadores, mas nós temos um justo intercessor, um justo perdoador. Nós temos alguém que é a própria propiciação pelo nosso pecado. Alguém do qual nós vamos celebrar um momento que fazemos justamente em nome do seu corpo que foi partido por nós e em nome do seu sangue que foi derramado por nós. E esses 2 elementos nos mostram o quanto ele entregou para que a gente andasse na luz dele. Portanto, meu irmão, eu termino e a gente vai passar para o momento da ceia. Mas eu termino dizendo para você, não queira ficar em trevas. Não queira ficar em trevas. Não queira guardar nem um quartinho da treva no seu coração e na sua mente. Queira
deseje e busque a luz. Encontre um grupo de confiança. Se engaje num pequeno grupo. Nesse grupo você vai ser ajudado. Se não no grupo, dentro desse grupo ainda você vai escolher 1 ou 2 pessoas para te ajudar. Mas você vai ter oportunidade disso. Porque Tiago diz que quando nós confessamos as culpas uns para os outros, e quando nós oramos uns pelos outros, nós saramos. Porque a confissão traz cura. Nós somos sarados na confissão. Nós somos sarados diante da luz. Nós somos sarados quando nós deixamos as trevas de lado e trazemos tudo à luz do Cristo. Nós somos sarados, nós somos curados, nós somos restaurados. Nós voltamos à coinonia do Senhor, a coinonia do Espírito Santo, a coinonia da igreja, a coinonia com os irmãos. Porque a gente veio à luz, porque a gente voltou à luz, porque a gente reconheceu a luz do mundo, que os homens não reconheceram. Muitos o crucificaram, inclusive, mas nós a reconhecemos, nós a vimos. E João diz, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E assim eu quero orar, te encorajando a vir para a luz, te encorajando a andar nessa comunhão perfeita com Deus e de Deus. Curva a sua cabeça. Deus nosso Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor é a luz. E apesar de toda a nossa sombra, apesar de toda a nossa treva, nós sabemos que não podemos viver a vida nas sombras, nem na nossa própria. A nossa vida deve ser vivida na luz, diante do Senhor, diante da sociedade, diante da família, diante dos irmãos. Mas a nossa vida deve ser vivida na luz. Então que o Senhor nos ajude, nos dê coragem para caminhar contigo, na luz de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.